Boa tarde, amigos. Bom, hoje vim aqui à Motocidade fazer um test ride à Royal Enfield 450 Himalayan e a primeira coisa que encontrei foi aqui um fã do meu motoblog, o José Manuel Esteves, de Ilhavo, e pronto, estivemos aqui a conversar um bocado. Ele tem duas Himalayas, teve-me a dar a opinião dele, que eu ouvi com atenção e os conselhos, e vamos então ao tal test ride. Até já! Antes de tudo, quero vos alertar ou informar que isto é um test ride totalmente independente. Eu não sou influenciado, como muitos, para fazer test rides tendenciosos porque têm vantagens ou porque ganham qualquer coisa com isso. Portanto, eu não tenho nada a ganhar. Avisei logo a Motocidade que podia, se caso não gostasse da moto, fazer um vídeo desfavorável. E eles aceitam, obviamente. Pronto, vamos então falar um pouco sobre a moto. Isto é um teste pequeno. Primeira coisa para ver é o conforto da moto, ver se cai bem na moto, ver se a posição de condução é boa. É uma posição razoavelmente boa. O guiador podia ser um bocadinho mais largo, mas pronto, também não é nada que não se possa mudar. Ora bom, estou a fazer o test ride à Royal Enfield, à nova. Vou assentar aqui, memorizar aqui as sensações e depois vou falar offline. Para já, estava bem. Mas a dimensão da moto é ótima, a suspensão, já vos digo que é macia, muito boa, muito favorável. E o que eu vou fazer é dar uma voltinha aqui pelo Porto e depois, como já se aperceberam, venho para aqui para o meu estúdio falar offline sobre as sensações que tive sobre esta moto. Portanto, estejam atentos, vejam até ao fim. Subscrevam o canal se puderem e divulguem-no, porque isto é um canal que tenta ser útil, mais nada. Bom, a primeira sensação que tenho é que a moto é muito cool. É uma moto, opá, não tendo linhas modernas, digamos, não tendo linhas inovadoras, é uma moto com uma eletrónica boa, com ABS, com um formato muito bom. É uma moto que eu diria cool. Pá, não é o topo de gama para o todo-terreno, não é o topo de gama nem pensar, está longe disso para a autoestrada, mas para estradinhas, para estradas sinuosas, para a cidade então, é uma moto excelente. Noto obviamente um para-brisas simbólico, muito pequenino. Eu sei que há opção por 98 € no para-brisas maior, e eu, se adquirir a moto, é a primeira coisa que vou fazer. Bom, experimentei aqui os travões, a moto trava muito bem, tanto atrás como à frente, é uma travagem segura e eficiente. Gostei da travagem. A suspensão tem um ótimo curso, é macia, é boa, moleja muito bem, absorve muito bem as irregularidades. Pá. Eu julgo que isto aqui foi uma melhoria enorme na suspensão. Ao contrário de muita moto chinesa que anda aí, esta é realmente uma suspensão boa. A moto é muito macinha, muito maneirinha. Só precisava de um volante mais largo um bocadinho, mas isso não é nada que não se faça. Aqui são os estantes todos de motas nesta rua. Caixa muito macia. Estou admirado. Piano box. Aqui é a motobox.
Apesar dos seus quase 200 kg, a moto é muito maniável, inclina-se bem, levanta-se bem, não dá a sensação de ser tão pesada. Eu não sei se ela tem centro de gravidade alto ou baixo, isso para mim pouco importa. Importa sim que a moto vire conforme e obedeça, conforme a gente lhe mande, portanto a gente queira. E esta moto pareceu-me, apesar da volta curta que dei, muito maniável. Claro que eu depois vou tentar fazer um test ride melhor e deixarei aqui a minha opinião. Sobe muito bem de rotação, pá, é forte a baixa rotação, tem bom binário, é uma moto que responde bem ao arranque, pá, tem bom arranque, é uma moto, digamos, dinâmica, apesar que, obviamente, isto não é uma moto de monte, não é uma moto de enduro, mas eu até diria que é mais uma moto de mista, uma moto de cidade, mas é realmente uma moto que surpreende na sua subida de rotação. Pensava que ia encontrar uma coisa que vibrasse muito, mas não vibra nada, é monocilíndrica, sem qualquer vibração. Acaba por ser uma moto confortável, é óbvio que não é GSA, mas opá, uma moto com uma boa posição de condução. O preço, vocês já sabem, é um preço bastante agradável, não é uma moto cara, é uma moto, apesar de ser uma 450, uma moto relativamente barata. Ora, equilibra-se muito bem, com pendura atrás, nem parece que leva um passageiro. A moto não perdeu nada em termos de performance. É como digo, tem um binário excelente. Bom, bem sei que isto é um teste muito rápido, uma primeira impressão sobre a moto, mas realmente a moto está-me a surpreender pela positiva. Uma moto realmente muito maniável, uma moto muito confortável, e eu, como estava a precisar de uma moto mais pequena, não só para o dia a dia, para a cidade, para pequenas deslocações e até pequenas viagens, acho esta uma opção interessante. Depois daqueles vídeos que eu publiquei sobre a seleção da moto que eu iria optar, e cá está, vamos ver esta. Bom, meus amigos, passou-se assim. Vou-vos deixar com umas fotos da visita à Motocidade. Por acaso tem um stand muito bonito e as pessoas são simpaticíssimas, pá, é realmente um concessionário, pá, 5 estrelas. Como já repararam, vou acabar por adquirir esta moto, portanto, nos próximos vídeos mostrarei concretamente e melhor a minha opinião sobre a dita Kuja. Bah, fiquem bem, boas curvas e muito cuidadinho na estrada. Forte abraço. Ótimo. Não dá mais que isso. Ótimo, que são para aí 300 paus. Nós temos